Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um Passando de Nível, o nosso podcast de games aqui do Multiverso da Geek. Quem que vos fala é Leonard Kit, e hoje, meu amigo, esse podcast é pra você, sim, você, que joga o mesmo jogo uma par de vezes, e nós aqui não somos diferentes, fizemos a mesma coisa, a gente vai discutir por que a gente faz isso. Né? Citando alguns exemplos, eu disse alguns exemplos, não são todos os jogos, mas é claro que eu não estou sozinho, estou aqui com ele, Felipe Chaves. Estou aqui de novo, falamos aí sobre jogar jogos novamente, e aqui estamos novamente, né, Léo? Para poder fazer aí, gravar o Passando de Nível, e essa pauta aqui, ela tem tudo a ver comigo, viu? Porque para mim é um grande desafio não jogar as mesmas coisas. Eu comecei a fazer lista de jogos que eu zero e etc, até para poder me ajudar a não cair nessa tentação. Porque eu era aquela criança que assistia os mesmos filmes várias vezes, sabe? Tudo muito repetido. E aí agora, com um backlog tão extenso igual a gente tem, eu tento evitar. Mas é difícil. É isso aí, mas acho que uma das coisas que a gente mais faz na vida de jogador é jogar o mesmo jogo várias vezes, por diversos motivos aí. Mas antes da gente começar com esse bate-papo, não esquece de seguir nós aí, @multiverso.dageek. Estamos lançando bastante coisa aí. Estou participando do máximo de podcast que eu consigo, então até Cinegeek eu fiz. A gente falou lá do Super Mario, então quem quiser ouvir aí, falou sobre o Super Mario Galaxy, que eu achei um filme assim divertido, mas não é lá essas coisas também não, mas vale a pena assistir. Degustando Série tá aí também com... eu sempre esqueço o nome da série. Monarch. Se você quiser me seguir, @nerdkit com 2 T's, @nerdkit no YouTube, com conteúdos de RPG, conteúdos de videogame lá pra você. E se você quiser passar na loja, a loja tá lá no link da bio do Instagram. Se você levar alguma coisa, Leozinho fica feliz aí, né? Boa. E o C, Felipe? E o C? E o meu, eu tô meio parado, tô um pouco com preguiça de gravar vídeo, sendo bem sincero aqui. Mas volta e meia eu volto. E aí é só seguir lá no @contra-o-tédio, que já eu lanço alguma coisa aí quem não sabe, tem feriado chegando aí, bobear é um anime. Aí, vamos lá, hein? Se você... Eu acho que esse podcast vai sair na sexta-feira agora. Se você é de São José dos Campos e região, estarei num evento de board game lá no Vale Sul, hein? Então, se você quiser me conhecer a loja, a gente vai estar lá com o nosso stand, passa lá para trocar uma ideia. Vai lá, corre lá que você vai gostar. É bem maneiro, é um evento, sim, aberto. Se você quiser levar seu board game, pode levar. Se você quiser levar o seu deck de Pokémon, pode levar lá para jogar também. Seu board game para trocar, jogos para trocar também. Tá tudo liberado lá, então é só chegar, evento gratuito. Quem quiser, quem for da região aí, só chegar. Beleza? Sem mais delongas, bora para nossa discussão aqui do Fator Replay. Nome chique. Bora! Felipe, ó, esse primeiro jogo aqui que eu trouxe, o fator de eu jogar ele é o fator exploração, cara. Porque na época desse jogo, não sabia, né? A gente não tinha internet nessa época, né? Sou sub 40 mesmo, não vou fugir disso, não. Então não tinha internet, pouco acesso à revista e tal. Então a gente tinha que descobrir as coisas na raça. E eu tô falando do Mario World, do Super Mario World, do Super Nintendo. Boa. Primeiro, eu joguei assim, fui embora, né? Fui jogando. A única coisa secreta que eu descobri era aquele lugarzinho que eu chamo de lojinha, né? Onde Sim. tem 3 caixinhas ali que ele dá respawn várias vezes ali, que você pode reabastecer os itens ali do Mario. Às vezes até você tem a sorte de pegar uma vida. Mas eu fui embora. E aí eu descobri que tinha o caminho pela água, que eu não tinha achado essa chavinha, eu só rushei. E aí eu fui descobrindo tal, fui pela água, cheguei e falei, caramba, olha que da hora.
onde que eu cheguei aqui? E aí teve um amigo que falou assim, ó, cara, tem o caminho da estrela, o caminho do chocolate. Aí pronto, cara, eu joguei várias vezes pra fazer todos os caminhos e chegar lá no Bowser e zerar. Por todos os caminhos, assim. Então o fator replay aí foi a exploração. Muito bom, cara. Muito bom. Primeira vez que eu tive essa experiência de explorar fora do RPG, né? A gente pega ali um RPG de plataforma. Um RPG não. Um jogo de plataforma com exploração no mapa. Isso é muito foda, mano. Pra mim foi, assim, revolucionário na época, isso aí. Não, e sem contar que, assim, Mario, acho que a gente não tinha tanto acesso, né, assim, a vários jogos. Depois, quando estourou um pouco mais a pirataria no Super Nintendo, talvez até facilitou um pouco a gente ter acesso a mais jogos. Mas o Super Mario World, ele era um dos jogos que vinha em algumas versões do Super Nintendo. Então, todos esses jogos que vinha com o console, na nossa época, eram jogos que a gente zerava muito. Né? Então, por exemplo, a minha prima, ela ganhou, eu tive o Super Nintendo muito depois, mas a minha prima, ela ganhou o Super Nintendo com o Mario World, e poxa, zerei até falar chega, porque era o jogo que ela tinha. Igual quando eu tinha o meu Master System, meu primo tinha o Sonic, Master System com o Sonic. Nós a gente zerava ele uma vez atrás da outra. Então, entra essa questão, mas no Mario World tem principalmente esse ponto que você falou, né? Por ter rotas diferentes, caminho secreto, e era um jogo muito grande comparado com outros jogos ali de plataforma da época. E o Mario, ele conseguia, em cada um dos seus mundos e tudo mais, ele ter muita diferença entre as fases, né? Então você rejogava ele e era sempre quase uma experiência nova, assim, mesmo sendo de certo modo linear, mas como as fases elas variam muito, então ele tem um fator replay muito grande. Dava pra aproveitar bastante, e cada vez você ficava melhor jogando também, então tem esse ponto ainda. Então é um jogo marcante, talvez um dos melhores jogos aí do Super Nintendo, pra muitos é um dos melhores jogos de plataforma, um dos melhores jogos do Mario, e ele tinha esse fator replay absurdo Isso mesmo. quando salvava. Porque teve uma, Pois é. né? Tem Porque isso também. eu tinha um cartucho 8 em 1, tinha o Mario World, ele não salvava. Então eu e um amigo, né, que isso é um negócio da hora também do Super Mario, é que um joga com o Mario, o outro joga com o Luigi. Você faz ali administração de vida ali também, você pode passar a vida pro amigo e tal. E também teve esse fator aí, depois de várias vezes ter jogado Mario World, que a gente zerou num dia só, cada um fazendo um caminho assim também. Mais um replay aí de jogabilidade aí, ó. Mas também não tinha como salvar, então a gente foi na raça, assim. Ficamos desde de manhã até de noite jogando. Fritou o Super Nintendo lá. Mas foi divertido. Falando aí mais ou menos dessa mesma época, falando de Super Nintendo também, então vou trazer um aqui que eu tenho certeza que você também teve uma experiência de replay grande nele. E aí é interessante porque a gente tá falando, de certo modo, de formas diferentes, né? O Mario, ele tem um replay por um motivo, e agora eu vou falar de um jogo que tem um replay por um outro motivo, que é o Chrono Trigger, né? O RPG ali, tão amado até hoje, virou um clássico cult aí, todo mundo esperando uma nova versão, um novo remake. Mas o que chamava muita atenção nele era justamente os seus múltiplos finais. Então ele tinha ali o New Game Plus, né, o New Game Mais, onde você conseguia zerar e depois voltar já com alguns dos atributos, de algumas coisas da sua experiência anterior. E essa diversidade de finais te fazia querer jogar uma segunda, terceira, quarta, quinta, 10, 13 vezes, né? Então, eu fico até esses dias eu tava pensando, e eu acho que Chrono Trigger é o jogo que eu mais zerei na vida. Porque justamente por essa brincadeira de querer fazer todos os finais mais de uma vez. Então, por isso eu acabei zerando muitas e muitas vezes mesmo na minha adolescência ali. E aí aqui já é um fator replay por um motivo diferente, né, Léo? Muito, cara. Mas assim, eu também, a mesma coisa. A gente não tinha revista, não tinha nada. E aí você pode pegar aquele mago, né? Ou não, do seu grupo. Na minha primeira zerada, eu não peguei. Eu fui sem ele, até o final do jogo.
O que eu me arrependi pra caramba, porque ele é um puta personagem, né? Sim, e é overpower também, né? Muito. Aí vem aquele famoso e se, né? E se eu pegar o personagem pro meu grupo, o que acontece? Zerei final diferente. Eu falei, ô louco, mano, tem mais de um final, um jogo do Super Nintendo. E aí, né, falando com os amigos por aí e tal, eu falo assim, não, o negócio aí tem 8, 10, 13 finais. Eu falei, caramba, o que será que tem que fazer? Aí você vai rejogando, tentando fazer as escolhas certas ali, os caminhos certos para você poder fazer os finais, né? Mas é o e se? Que caminho que você vai? É a mesma coisa que você estiver jogando Until Dawn, né? Esses jogos de escolha aí. E se você for pro outro lado? E se você não fazer tal coisa? É a mesma coisa. Então eu me perguntei isso e fui jogando. Fui jogando várias vezes para saber onde é que tinha que fazer as coisas para poder chegar num final diferente, né? Isso antes da internet. Então era a nosso fórum era os amigos que conheciam o jogo e a gente ia fazendo junto. Verdade. Era a troca de informação mesmo, né? Era troca de informação nua e crua. O meu próximo é um fator exploração forte, né? Um dos primeiros jogos de mundo aberto que eu joguei na vida, até por causa do personagem. A curiosidade também é muito boa, porque a gente que vem dos quadrinhos e tudo mais, a gente quer saber o que ele vai enfrentar. Eu tô falando de Batman Arkham City, né? Porque, cara, que jogo, mano. Que jogo. Que gráfico. Sensação maravilhosa. Parece que realmente você tá jogando com o Batman ali. Né? Você é o Batman. E você tá enfrentando todos os vilões dele ali, a maioria dos vilões dele. E tem, né, o segmento linear, se você quiser ver o primeiro final. Mas se você fizer todos os desafios, tem o final verdadeiro. Porra, mano. É muito bom, cara. Então, tipo assim. E sem falar que os desafios do Charada é chato pra caramba de fazer, é bem trabalhoso. É assim. Tem muita coisa escondida. Jogar com a Mulher Gata é da hora, jogar com a Arlequina é da hora também nesse jogo. Então, assim, é muito bom e é um jogo que eu fiz questão de platinar, mano. Esse daí é assim, fala, caramba, se eu cheguei até aqui, eu quero platinar. Daí eu fiz tudo que o jogo permitiu ali, fiquei horas e horas e horas jogando até pegar o final verdadeiro, né? Que ele tem essa pegada aí do igual Resident Evil 2. Se você fizer até X, você vai ter um final. Se você chegar a fazer tudo, você vai ter o final verdadeiro dele. Que pra mim foi uma surpresa, porque eu não tinha visto na internet, não tinha visto no YouTube nem nada. Eu só fui na gameplay mesmo. Então o fator exploração e curiosidade pegou muito nesse jogo. E claro, a gameplay é uma delícia, né? Desse jogo aí. Você comentou aí, eu até achei que você ia trazer Resident Evil para essas listas aqui, porque realmente Resident Evil é um jogo que ele já é pensado para ter um replay, né? Sim, o Quase Resident Evil todos, total. praticamente todos os Resident Evil eles já pensam bastante nisso. O Batman em si, eu não joguei o Arkham City, eu joguei só o Asylum, mas eu sei que pelo sistema de combate, por tudo que foi feito ali, tem muita gente que acaba voltando, né, pra toda essa trilogia aí que fez tanto sucesso. E o Arkham City aí é um dos destaques até mesmo por te dar mais liberdade no jogo ali também, né? Sim, pô, o jogo é tão grande que você enfrenta os vilões underground dele. Nem é vilão primeira linha. Só pra você ter uma ideia. Você enfrenta o Chapeleiro, mano. Olha aí. O Chapeleiro é underground. Tipo, demais. Você enfrenta ele. Você enfrenta lá o. Ah, esqueci o nome dele, mas é um cara que tem uma máscara de porco, que é um serial killer. Você enfrenta ele também. Então, tipo, é muita coisa, mano. É muita coisa. E passa a sensação de que, porra, você tá jogando com o Batman mesmo, cara. Quanto que o Batman se lasca pra conseguir amenizar os problemas de Gotham ali. Então é muito Verdade. legal. Trazendo o meu então aqui pra esse segundo round aqui, né? The Last of Us. The Last of Us foi um jogo que eu já zerei aí umas 3, 4 vezes, não sei. E aí entra coisas diferentes aqui do porquê disso. Primeiro que tivemos várias versões, né? Eu zerei ele no PS3 primeiro, depois eu já zerei ele no PS4,
Aí depois eu zerei ele pra quando ia lançar o 2, então pra me relembrar pra jogar o 2. Então tudo isso ali me fez jogar ele mais de uma vez. Eu acho que o peso emocional conta muito. O The Last of Us ele tem um final muito emblemático, né? Uhum. Principalmente os dois, mas principalmente o primeiro ali. E aí, você já sabendo o final, parece que quando você joga de novo, você acaba vendo outras coisas, sabe? Você consegue ter atenção para algumas nuances diferentes, alguns diálogos que você não tinha percebido, a linguagem corporal dos personagens ali, quando você sabe qual que vai ser o desfecho, parece que a história fica até mais triste, de certo modo, quando você sabe aonde que, de certo modo, vai chegar, para Uhum. onde que ela tá caminhando no final das contas. Então, assim, foi um jogo que eu gostei de rejogar, né? Tem gente que fala que acha que não envelheceu bem o primeiro jogo e tudo Ô, mais, mas louco. eu não tive disso. Assim, eu sei que já teve um remaster aí que mudaram algumas coisas, até mesmo no sistema de combate, etc. Mas pra mim, do jeito que era, continuou funcionando. Então todas as vezes que eu joguei foi uma experiência muito Sim, boa. cara. Eu acho que The Last of Us eu também joguei mais de uma vez. Eu acho que, assim, eu não tenho nem muito que completar o que você disse. É exatamente a mesma sensação. Mas pra mim, a parte que mais me chamou atenção, né, quando eu joguei pela segunda ou terceira vez ali, né, explorando, pegando as cartas, foi pegar a carta da galera que tava sobrevivendo no esgoto, cara. Puta, quando você acha as cartinhas ali, os bilhetes, e você vai assimilando, cara, e depois quando você tá lá embaixo, você enfrenta aqueles zumbis que estão lá, né, que são justamente essas pessoas que escreveram essas cartas, esses bilhetes. Aí esses bilhetes eles escrevem o que eles sofreram lá embaixo. Porque eles acharam que era um lugar seguro, porque estava tudo na superfície. Aí quando os infectados entraram lá, junto com. Bom, os infectados no geral entraram lá, eles não tinham o que fazer, porque não tinha pra onde ir. Então eles tentaram de tudo para defender o que eles chamaram de lar ali. Mas infelizmente todo mundo morreu, inclusive até criança morreu. Lá embaixo, você até acha uns brinquedos ali, uma salinha assim e tal. Puta, é triste pra caramba, mano. Eu não tinha prestado atenção Sim, na primeira, porque eu tava imerso na história da Ellie e do Joel ali. Eu não tava prestando atenção e no que tava acontecendo no mundo, claro. Não tava imerso a detalhes. Aí quando você vai pegando os detalhes, nossa mãe do céu, cara, que isso. Doideira. Doideira sim. demais. E é isso, cada vez que você joga, mais detalhes vão aparecendo. Então aqui é muito um rejogar pela história. Eu ainda quero rejogar o 2 também, mas o 2 ele como ele é mais denso. Eu quero esperar um tempo a mais aí pra me preparar pra Na isso. nossa última rodada, cara, o meu jogo agora. Vamos voltar um pouquinho pro retrô aí, pro meu console favorito, que é o PlayStation 1. Cara, esse jogo, assim, ele obriga você a jogar duas vezes, porque você tem dois personagens. Tô falando aqui do Mega Man X4. Então você tem ali o Zero e o Mega Man pra você jogar. Obrigatoriamente vai ter que jogar duas vezes. A animação final é a mesma, mas os finais são diferentes um do outro. Então a primeira cena final de cada um dos dois personagens são diferentes, até chegar na cutscene final que é igual. Então obrigatoriamente você tem que jogar duas vezes mesmo. Mas o Mega Man, ele tem um plus que é a Full Armor, cara. Aí lá vai o Leonardo, falei, o quê? Full Armor? Aí eu vou correr atrás. Vou correndo atrás e conforme eu fui correndo atrás, eu fui achando os corações para dar upgrade de vida. Porque assim, eu achei alguns, mas eu fui na raça. Aí depois eu falei, não, onde é que tá todos os upgrades de vida também? Aí conforme você vai nas fases, procurando a full armor, as peças da armadura, você vai achando os corações também. E vai tentando pegar. Cada um com seu macete, cada um com seu. Com o upgrade de boss que você tem que usar lá para pegar. Né? Não só de vida, mas também dos poderes também tem upgrade. Então você vai procurando e vai achando. Então esse foi o fator que fez eu jogar. Né? Eu também rejoguei com o Zero para poder pegar os upgrades aí de vida dele e tal.
Então, essa curiosidade aí, quando eu achei, eu não sabia. Porque, só uma curiosidade, o Mega Man X4 foi o primeiro Mega Man X que eu joguei. Eu nunca tinha jogado nenhum X. Não joguei o X, nem o X2 do Super Nintendo e nem o X3 do PlayStation mesmo, eu não tinha jogado. O X4 foi o primeiro. E foi nessa. Então, né, pro cara que veio do X já sabia que existe a Full Armor, o cara já vai jogar pensando nisso. Eu não. Eu comecei do 4, então pra mim foi tudo uma novidade. Eu fiquei lá jogando, até achar tudo. Aí é, né? E uma coisa que é muito forte em Mega Man no geral, né? É que muitas vezes você não sabe qual é a fraqueza de cada chefe Não quando você sabe. vai jogar a primeira vez. Então o fator replay é legal até por isso, né? Até pra você jogar já, tipo, poxa, agora eu já sei. Então deixa eu fazer uma ordem diferente de quem eu vou enfrentar aqui. E o X4, por exemplo, igual você falou, né? Ele tem muitos upgrades escondidos ali também. Então quando você vai rejogando, você já vai sabendo achar as coisas de uma forma mais fácil também. Então é isso, assim, é o tipo de jogo que muitas vezes ele já é pensado pensando no fator Sim, esse replay. daí total. Foi uma experiência muito boa, assim, eu lembro, cara. Nossa, tanto que não é um dos meus favoritos. Eu tenho ele original na minha Ah, que coleção. legal. Que eu gosto bastante dele, eu tenho ele aqui. E para esse último bloco, o jogo que eu escolhi foi até o jogo que me deu vontade de sugerir essa pauta. Porque é o jogo que eu estou jogando no momento, né? Estou fazendo a minha segunda run. Pra mim não é muito fácil, é muito raro de eu zerar um jogo e voltar a jogar ele de novo, logo depois. Porque igual eu falei aqui do The Last of Us e tudo mais, e a maioria dessas vezes teve um espaçamento entre uma vez que eu zerei e outra. Esse daqui não. Eu acabei, zerei, subi o crédito e eu já comecei um New Game Mais e já comecei meio que tudo de novo logo em seguida, mesmo tendo um backlog gigantesco, que é o Triangle Strategy. É um jogo que eu quero falar mais um detalhe dele aqui ainda, talvez num bloco de indicações, algo do tipo, mas é um RPG tático, bem na pegada. Eu acho que ele para mim é o melhor sucessor de Final Fantasy Tactics até hoje. Assim, sendo bem sincero, eu tenho até minhas dúvidas se ele não é superior a Final Fantasy Tactics em muitas coisas. Olha. E eu já falei aqui que eu sou apaixonado com o jogo de Tactics, né, com o jogo de estratégia. Eu acho que atualmente é um dos meus estilos de jogos favoritos, assim. E ele tem aquilo, assim, além de ser um jogo, pra mim, um jogo conforto, o jogo tático por mais que exija uma concentração, mas me ajuda a ficar confortável ali, ainda tem a questão de que ele é um jogo de escolhas. Igual você citou ali mesmo, né? Essa questão de jogo de escolhas e tudo mais, do Until Dawn que tem isso e etc. Ele é muito político, ele tem uma história extremamente robusta, e tem caminhos, tem decisões que você toma que muda completamente o rumo da história. Então muda o rumo da história porque você tem um exército e existe uma certa democracia ali, a balança da justiça. Então sempre que tem uma decisão muito pesada, as pessoas da sua party votam no que elas queriam dessa decisão e você tem que tentar influenciar elas de acordo com o que você queria. Então, e isso varia, o que você tá querendo, você só vai no máximo conversar com as pessoas para tentar influenciar elas. Pode ser que você consiga, pode ser que você não consiga. Caraca. Então assim, teve decisão que eu fiquei assim, eu não faço ideia do que eu faço, sabe assim, porque todos os lados para mim fazem muito sentido. Ou aquela decisão onde todos os lados são ruins. Eu tenho que ver aonde vai ser menos pior. Então tem tudo isso. Mas, assim que eu zerei, eu já acabei o jogo pensando, poxa, legal, adorei esse final, mas eu preciso de ver os outros. E aí sim, depois de zerar, que eu fui pesquisar e eu vi que existe um final verdadeiro. E esse final verdadeiro, né, que é como se fosse eles chamam de rota dourada no jogo, ele só é possível de acessar no New Game Plus, sabe? Não tem como você acessar ele no seu na sua primeira gameplay. Ou seja, o jogo ele
meio que te obriga a jogar mais de uma vez, né? Igual o Nier faz isso também, alguns jogos fazem isso, né? Te obrigam a jogar mais de uma vez para você, se você realmente quiser ver o final verdadeiro ali. Mas eu acho que o jogo ele é tão pensado nisso que eu tô jogando de novo e está sendo extremamente satisfatório, sabe? Porque eu tô vendo coisas, eu tô vendo rumos diferentes da história que é como se eu estivesse jogando um jogo 2, sabe? Como se eu estivesse jogando um spin-off, uma outra versão do jogo. Então, é um jogo novo, né? Um jogo recente, mas que eu acho que ele trabalha muito bem essa questão de fazer você querer jogar mais de uma vez. Ah, isso que é da hora quando tem. Você faz uma combinação aí de escolhas, RPG e estratégia de gameplay, né? Porque toda Sim, vez que você vai rejogar, é um jogo novo. Que você não sabe pra onde vai. Você sabe assim, o começo é sempre igual. Depois, você não sabe pra onde vai mais. Né? Por isso que eu gosto de Detroit, por exemplo. Detroit, dentre todos os jogos de escolha, ele é o que mais tem. Então, um passo que você dá para a direita já muda tudo, em vez de você ir reto. E esse jogo aí, pelo jeito, ele é a mesma coisa. Ele tem várias escolhas que você tem que fazer e cada escolha segue uma trilha. Você não volta mais. Então você vai pra trilha, que te obriga a ficar jogando. E mais esse outro fator que você falou. Então, cara, isso aí é muito da hora. E, mano, ele justifica o preço, né? Você vai pagar carão exatamente. num jogo, você vai ficar um tempão aí jogando pra aproveitar mesmo. Sim. E aí é o desafiador pra gente, né, Léo? A gente faz aqui nos nossos episódios de maior audiência, são os episódios de trimestre, aonde a gente aumenta o backlog das pessoas e o nosso, né? A gente acaba falando sobre o que vai lançar, o que interessa e etc. Mas ainda assim, tem hora que é difícil a gente soltar dos jogos que a gente gosta e que a gente já jogou e quer jogar de novo. E tá tudo bem, né? Então nem só de hype vive. Muitas vezes a gente fala que, poxa, tá caro, espera um pouco. Então talvez é isso. Ó. Tem hora que é legal você jogar de novo um jogo que você gostou, que você quer ver um novo caminho e etc. Você mesmo, pelo que eu já vi, né, assim, lá nas lives mesmo, tem Solasta, que eu tenho certeza que você já jogou outras vezes. Volta e meia Várias vezes. você está jogando em live ali um jogo que você já jogou. Né? Então é importante a gente ter também esses jogos aí, né, guardados, né? O caso do Solasta foi para fazer todos os finais, né? Porque 5 campanhas, então a gente jogou todas as 5 campanhas. O rejogar é para pegar os troféus mesmo. Esse daí é um outro fator que a gente não mencionou aqui, Verdade. mas tem o fator troféu, né? Que a gente Sim, volta a jogar para platinar ali das conquistas ali, por exemplo, você no Solasta, se você fizer um personagem de cada classe, você já ganha um achievement de cada classe. Então tem várias coisas sim. para fazer lá. E igual a gente falou muito de jogo antigo também, hoje os jogos são muito grandes, até mesmo para tentar justificar o valor ali, né, que é cobrado. Mas na época ali de Super Nintendo, Mega Drive, Master System, a gente tinha muitos jogos curtinhos, né? Então acabava que esse jogo, até mesmo os jogos mais arcade, tipo um beat'em up, por exemplo, a gente jogava e zerava várias vezes, né? Então, por exemplo, Goof Troop, um jogo cooperativo de Super Nintendo. Eu devo ter zerado ele dezenas de vezes também. Por quê? Porque zerei com vários primos e amigos diferentes, já que dava pra jogar de dois. A mesma coisa com Final Fight. Então, como eram jogos mais curtos, que às vezes, pô, parte de uma tarde ali, 1, 2 horas, dependendo, você já zera o jogo. Não, então, antes isso era uma coisa muito fácil de se acontecer, né? Da gente zerar Muito, nossa várias senhora. vezes. Mas é isso então. Comentem aí, gente, quais os jogos que vocês rejogaram e por que vocês rejogaram. Como eu disse, foi só alguns exemplos, né? Eu mesmo não trouxe Resident Evil aqui para trazer outros exemplos, mas fiquem à vontade aí, coloquem os jogos que vocês jogaram, que vocês rejogaram, que a gente vai trocar uma ideia aí, seja no Spotify ou no Instagram, beleza? Ué. Conta pra Felipe, gente aí quais são os jogos que vocês gostam de rejogar também, né?
ou se vocês não conseguem seguir certinho ali a listinha e sempre jogar coisa nova, conta pra gente. É isso aí, Felipe, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E até a próxima. Valeu! Valeu!